Meu nome é Wesley Charles Ferreira Costa. Estamos aqui com a Lida e com o Marcelo, aí para a gente apresentar o nosso trabalho na disciplina aí de análise de agrupamento de dados dentro de um contexto de um curso de especialização em ciência de dados. Tá? Então, nós utilizamos aí uma base de dados que não é da empresa, a gente optou por pegar uma base de dados na própria internet, tá? Então, eu vou compartilhar a base de dados aqui, só para a gente já começar a discutir em cima. Vocês estão vendo aí? Então, tá bom. Então, a nossa base de dados, o próprio nome aí já diz, né? Lida com absenteísmo no ambiente de trabalho. Para quem não sabe qual é o conceito de absenteísmo, de forma resumida, é falta no trabalho. Tá? Essa falta ela pode ser aí por diversos motivos. Então, nós capturamos, nós baixamos um dataset, tá? Nesse UCI, tá? Até, inclusive, é uma base, um site indicado pela professora Heloísa. Tá? Então, aqui, eu instalei aí um PIP inicial, né, para nos auxiliar a analisar aí a base de dados. Baixamos também, ou rodamos aí, instalamos o Yellowbrick, também vai ajudar a gente checar aí um resumo do relatório, tá? E colocamos aí, rodamos alguns códigos que vão nos auxiliar, tá? Por exemplo, aqui o dbscan e etc. Tá? Aqui já carregando aí a base de dados, nós temos aqui são 740 instâncias, 740 exemplos, tá? E esse absenteísmo, ou essa base de dados, tem aí alguns atributos, tá? O primeiro deles é o ID, como se fosse aí a identificação da pessoa, sei lá, poderia ser o nome, poderia ser o CPF, o RG, enfim, é o ID da pessoa, tá? A razão pelo qual a pessoa faltou, o mês da falta, o dia da semana, tá? Aqui vale a observação, o dia é dia útil, sendo que o dia 1 é segunda-feira, tá? O 2 terça-feira e assim por diante. Ou seja, o dia 5 é a sexta-feira. Nós temos aí a estação do ano, o gasto com transporte, a distância da casa, da residência da pessoa até o ambiente de trabalho, o tempo de serviço da pessoa, né? Da pessoa número 11 aqui, por exemplo, a idade dela, a carga de trabalho diária. Aqui nós temos um outro atributo chamado hit target, que realmente a gente não conseguiu entender qual é o conceito por trás disso. Nós temos aqui uma espécie de uma disciplina, né? Sei lá, parece uma que falta disciplinar, alguma é coisa assim. também não está muito claro para nós, mas aparentemente é isso. Tá? Aí tem o nível de educação, quantos filhos a pessoa tem, se ela é um fumante ou um pessoa que bebe socialmente. Aí nós temos a quantidade de animais, né, que a pessoa tem em casa, que é o PET, peso, altura, índice, IMC, né? IMC, né, é índice Isso. De de massa massa corpórea, corporal, né? Corpórea, não sei. isso mesmo, e o absenteísmo aí em horas, né, ou seja, se a pessoa faltou 4 horas, certamente faltou aí um período da tarde ou um período da manhã. Bom, então, nós temos aqui a análise exploratória de dados, tá? Rodamos aí alguns códigos. O primeiro deles é mais para a gente ter uma noção aí do que vinha pela frente, ou seja, o tipo de dado, né? Então, nós temos aqui praticamente todos aí são do tipo numérico, né? Inteiro ou float. Isso já dá a ideia de que a gente vai precisar fazer uma mudança aí, um processamento, tá? Porque, só para se ter uma ideia, não faz muito sentido, por exemplo, razão pela falta, é um inteiro. Na verdade, assim, essa razão para a falta representa uma categoria, né? É como se fosse aí um CID, né? Que é muito utilizado aí na área médica. O código, digamos, da doença.
Enfim, nós temos aí algumas variáveis que precisam ser processadas. Tá? Aqui nós geramos aí o relatório, utilizando o código que a professora nos ensinou. Tá? Aqui, na verdade, duas coisas chamaram a atenção. O primeiro deles, dados duplicados, deixa eu ver se eu acho que são 26. Cadê? Vocês não estão vendo aí não, né? São 26. Acho que tá lá em cima mesmo. Cima, deixa eu ver. Ah, aí na desce. Aqui, aqui. Ah, isso. Tá bem na frente. Dados duplicados. A gente optou por manter, tá? A gente não deletou aí, não excluiu as linhas, essas instâncias duplicadas, que realmente faz sentido, né? Então, uma pessoa, ela pode ter faltado em 2 segundas-feiras diferentes, com a mesma idade, enfim. Então, é possível, sim, de fato, ter aí dados. São informações que a gente tem que considerar nas nossas análises. Outra coisa que chamou a atenção, o alerta aqui, tá? Já indica aqui para nós as variáveis que são fortemente correlacionadas. Então, por exemplo, aqui o tempo de serviço e a idade da pessoa, tá? Tem uma correlação muito forte. E assim tem aí todo um histórico, né? Uma análise aí de correlação. Nós temos também aqui um diagraminha que ajudou bastante. Deixa eu abaixar aqui, tá? A gente visualizar aí a questão da correlação. Então, por exemplo, aqui, ó, o que a gente já esperava, o peso teria uma relação muito forte aqui com o IMC, o Índice de Massa Corpórea. Tá? Então, aí, nós optamos por tirar um deles aí, mais adiante a gente vê qual foi que a gente tirou. Tá? A idade, tempo de serviço, também tem uma relação muito forte, tá? Entre elas. O tempo de serviço aqui, ó, tem uma relação relativamente, uma correlação muito forte aí com outras variáveis. Tá? Então, mais adiante, nós vamos verificar quais foram aí as que a gente optou por suprimir. Então, tá aqui, ó, no pré-processamento, a gente resolveu ou decidiu tirar fora das nossas análises o tempo de serviço, que é fortemente correlacionado com outras aí, o mês da falta, né? A gente tirou também porque a gente preferiu utilizar, na verdade, a estação do ano. Tá? O peso, o hit target, que eu tinha comentado anteriormente, que a gente não entendeu muito bem o conceito dessa variável aqui, esse atributo. E o ID da pessoa, para não atrapalhar aqui as nossas análises mais adiante. Aqui é uma breve análise aqui da razão pela falta, né? Então, nós temos aí alguns motivos. Aqui, pela razão número 23, que eu não lembro qual que se não me engano, é fisioterapia. Nós tivemos aí 149 registros, e assim por diante. Tá? Então, aqui nós passamos a gerar as nossas dummies. Tá? Então, temos aí já a base de dados com as dummies. A checagem aqui do tipo de variável, passou a ser tudo aí numérico, né? Utilizando as dummies, obviamente, ia ser isso. Normalizamos, utilizamos o Min-Max Scalar, então nós temos aí a base, e geramos aqui esse DF Transformed, tá? Que é a base de dados que a gente vai usar aí mais adiante, tá? Tanto com a fala da Lida, ela vai pautar bastante nesse DF Transformed, assim como o Marcelo e eu também mais adiante sobre o Caminhas. Tá? Então, a partir de agora, eu vou passar a palavra para a Lida, né? Ela vai comentar um pouco aí sobre o dendograma. Ok, então eu vou esperar você tirar a tela e vou compartilhar o meu notebook. Quer dizer, o nosso, né? Já descompartilhei, pode compartilhar. Então vamos lá. Deu certo, gente? Tá no Sim, meu... sim, estamos vendo. Sim, carregou. Então tá.
Partindo aí desse ponto que a gente está explorando, né, os dados que a gente tem, o nosso objetivo foi olhar primeiramente para o dendrograma, porque ele nos possibilita um recurso visual, né? A gente consegue explorar visualmente ali, fazer uma análise ali de cluster, olhando para esse gráfico que ele gera para a gente. Então, como é essencial aí na decisão do número de clusters, né, a gente fazer essa abordagem exploratória, então nós baixamos, né, pacotes de clusters aglomerativo, né, que é o caso do dendrograma, né, que é um agrupamento hierárquico para poder explorar essa base do absenteísmo, né? Então, só reforçando o que o Charles falou, né, eu estou com essa base DF Transformed, que já está trabalhada, pré-processada, em cima dela que está a análise aqui do dendrograma. Então, para a primeira plotagem aqui, a gente tem um tamanho 25 por 200 aqui, né? Então, como são 740 instâncias, né? Então, é um dendrograma muito, muito grande, né? Aí a gente poderia explorar, porque aqui no vertical eu tenho o número das instâncias, né? Eu não é o ID, não é a pessoa, né? Então, aqui eu consigo ver pelo tamanho da distância. Então, vou fazer essa primeira observação olhando a distância aqui, que nesse caso, nesse dendrograma, né, do jeito que ele está exposto aqui, a distância para mim está na horizontal. Então, eu vou pegar aqui 2 casos na vertical, vou ver se trata da mesma pessoa, que pode ser a mesma pessoa que faltou 2 vezes, 3 vezes, teve motivos diferentes. Então, a gente, como que foi agrupado, né? Como que foi feito como que foi formado esse cluster, né? Então, a gente pegou casos para analisar que a distância é 0, e aí foi crescendo, né? A gente vê distâncias maiores aqui, né? Que diferencia bastante. Então, só para dar uma explorada um pouco melhor, então a gente pegou esses casos aqui, depois eu vou voltar aqui no dendrograma para poder finalizar aqui a minha fala, mas, por exemplo, esse caso aqui, ó, instância 548 e 312. Então, a gente viu lá que era muito, 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 muito próxima, né? Era bem, bem pequenininha a distância. Então, fazendo o filtro e puxando da planilha original, a gente observou que era a mesma pessoa, né? Então, olhando aqui pelo ID, era a mesma pessoa. Então, nesse caso, né, o dendrograma, ele colocou no mesmo cluster, né? Se você olhar, se a gente reparar aqui nessa faixa toda, né, os dados são os mesmos, né? A única diferença que a gente conseguiu observar aqui foi o mês da falta, né? O motivo é o mesmo, né? Então, são observações que a gente pode fazer ali nessa base. Aí, outros casos, por exemplo, esse aqui... Deixa eu só fazer um comentário. Opa. Nessa base que você mostrou aí, a mesma pessoa, ou seja, a ID 15, mas chama a atenção que esse hit target aí, ó, ele tem uma diferença. diferente. Mas Certamente, Leda e Marcelo, é uma pessoa que tinha lá uma determinada meta, tá? Como eu falei anteriormente, a gente não sabe pedir esse hit target, mas aparentemente é uma exigência, uma meta imposta pela empresa, e isso está mostrando que se a pessoa já tem aí um probleminha de saúde, ela foi deslocada para uma outra área. Então, a meta... Interferiu na carga de trabalho dele ali, né? Foi outra mudança que teve ali. Sim. Certo, pode ser verdade, Charles. Um indicador para PPR, pode ser muita coisa, ou um indicador para o próprio SESMIT, né, para orientar para uma carga menor de trabalho, né? Isso. Legal. Certo. Aí outra também que a distância era nula ali, né, que a gente conseguiu observar no dendrograma. Pegamos essas 2 instâncias, 124 e 131, né, que também observamos que era a mesma pessoa, né? O ID 34 aqui. Essa é a faixa idêntica, ele não mudou nada, a gente observa que faltou no mesmo mês, o dia também foi coincidente, o motivo da falta também é coincidente. Não sei, fisioterapia, às vezes, né? Foi o que a gente pensou, poderia ser isso, né? Um tipo de situação que se repete, né? Aí outro também que a distância era pequena, né? A gente pegou o 490 e 495. Quando nós observamos,
não era a mesma pessoa, o ID 1 e 24, não era a mesma pessoa. E está dentro do mesmo cluster, olhando lá no dendrograma, né? É mínimo, né? Os 2 primeiros que grudaram. Então, aqui, olhando na faixa toda, tem diferença mínima, assim, das informações, dos atributos, né? O motivo, claro, né, poderia coincidir, né? Aqui não tem como você medir distância, não é o caso aqui nesse atributo. O mês, aí vai o dia da semana, né? A estação, o gasto com transporte, né? É muito parecido, né? A gente olhando aqui também carga horária de trabalho, idade, não é muito distante, ele classifica ali como o mesmo cluster. Então, fazendo explorando essas informações, né, era porque tentando ajudar a gente a imaginar como que ele está formando esses clusters, porque como o Charles disse, essa base de dados, ela não é nossa, nós pegamos aí na internet, então a gente está tentando ver como que eles estão juntando, né, vendo o que de similaridade ele está trazendo para dentro do mesmo cluster. Então, voltando aqui, né, para fechar com o dendrograma que a gente tem no geral, né, ele está bem pintadinho aí e decidindo por uma divisão, né, um ponto ótimo ali para que eu possa fazer esse corte e ter um número de clusters. A gente imaginou, né, o que a gente conseguiu interpretar é pensar, olhando para o dendrograma, né, que fica aí subjetivo, né, por que subjetivo, né? A gente comenta isso. Porque a interpretação resultante, né, ela depende muito do contexto. Né? Nosso caso, como a base não é nossa, então a gente pensou ali na altura, né, no salto que dá nas distâncias aqui. Né? A gente está vendo a maior distância e pensando num corte. Então, olhando visualmente para o dendrograma aqui, o que a gente pode observar, né? Nós pensamos ali, né, nessa visualização entre 4 e 5 clusters, né? Onde isso ficaria? Então, eu teria um corte aqui, ó, acima dessa reta, né? Esse primeiro, por que nesse corte aqui, né? Porque eu tenho um salto pequeno aqui para esse cluster, né? Então, esse daqui, ó, que teria um salto, ele tem um pequenininho desse lado. Então, o maior para mim aqui, do lado esquerdo, seria esse salto, e nós tentaríamos um corte aqui, né, uma linha horizontal. Traçando uma linha horizontal aqui, a gente atingiria 4 ou 5 clusters, né, dependendo a altura que você pega aqui da horizontal, né. Nesse lado direito, ele está um pouco mais aglomerado, né, esse gráfico hierárquico aqui, ele aglomera, né, aglomerativo, então, como que a gente olha, né? Então, olhando as distâncias maiores, né, a gente teria, para cada traço aqui na vertical, teríamos esse, teríamos esse, teríamos esse. Então, decidindo aqui, ó, por esse e por esse, eu atingiria 5 clusters, se eu quisesse pegar esse daqui, porque ele ia atingir esse também. Se eu subir um pouquinho, né? Se eu subir um pouquinho ainda aqui nessa linha, eu atingiria 4 clusters. E aí, se eu subir, né? Vou então aumentar, né? Já que eu estou pensando em distância, aí eu pegaria distâncias muito pequenas aqui, né? Não sei, correr o risco ali de ter uma divisão de 2 clusters e para uma base de dados tão grande dessa, 2 clusters talvez não fique interessante, né? Então, a intuição inicial, né, o que para basear aí as próximas análises, a gente fica entre 4 e 5 clusters, que aí o Marcelo vai fazer o comentário dele agora e o Charles finaliza para a gente decidir aí o número de clusters. Legal, Leda, muito bom. Vou parar de compartilhar aqui. Bom, eu vou compartilhar como tela, porque tem um material de apoio que eu peguei aqui do lado, professores. Né? Então, o que a gente partiu? Né? Como a Leda disse, é relativamente subjetivo para a gente encontrar aí a quantidade ideal, né, ou mais ideal de clusters, a gente tentou aplicar um novo algoritmo, né? E aí a gente fez junto aqui, o aplicativo aplicou aqui para o DBScan. Então, aqui são só os ambientes, né,
a importação de pacotes para ele rodar, né? E por que a gente tentou entender pelo DubScan, né? O DubScan ele tem essa densidade, né, como um fator principal para fazer aglomeração, né, em pontos similares. Não preciso necessariamente especificar o número de cluster, ele apresenta algumas vantagens com relação a outros métodos, né? E ele tem essa vantagem de ele define um centroide e a partir de uma distância que a gente chama de EPS, ele vai fazendo essa acumulação do cluster, ele vai fazendo esse agrupamento, né? Então, a gente utilizou basicamente dois fatores, né? O EPS, que é a distância para ele entender que um ponto é do mesmo cluster, né? E a quantidade, né, de dados, que é aquele min samples, né? Para ele interpretar que aqueles dados estão no mesmo cluster. Então, eu fiz a importação da mesma base de dados que o Charles comentou, né? Aquela base. A base já estava normalizada, tá? Aqui a gente aplicou o código, mas essa base que o Charles importou já era normalizada. E a gente faz aqui, então, o agrupamento desses clusters, né? Então, entendendo aqui no código, a gente utilizou, a gente foi fazendo por tentativas, né? Tentando focar em números de clusters que a gente consideraria ideais, considerando que eles tivessem as maiores coeficientes de silhueta e a menor quantidade de dados ruidosos. Então, isso aqui a gente fez na mão, a gente foi testando, fazendo comparação, e o interessante é que tanto para 4 quanto para 5 clusters, a gente encontra um número de EPS e um número de min samples que ele fornece isso. Então, se a gente admitir aqui uma distância euclidiana aqui de 5.5, né, com um min samples de ter pelo menos dois pontos, lembrando que o próprio ponto conta, né, eu tenho um coeficiente de silhueta de 0,294, né, e o número de dados ruidosos ele é 0, né. Se olhar essa raia aqui, dá para perceber, né, a distribuição dos clusters, e inclusive dá para notar que não tem nenhum dado -1, que é aquilo que a gente setou para ele apresentar como dados ruidosos, né. Se eu manipular aqui o nosso EPS para 5.6, que é um outro ponto ótimo que a gente foi testando, né, e eu admitir que ele precisa de 3 pontos, né, quando a gente roda, ele também fornece exatamente o mesmo cenário. Eu tenho aqui um coeficiente, né, de silhueta de 0,294, igual ao outro, e um número de dados ruidosos igual a 0, né. Então, só demonstrando aqui na array, a gente tem a mesma distribuição, só que considerando um cluster a menos, né. A gente tentou entender isso, né, num gráfico, né, um gráfico que a gente encontrou na internet. Então, dá para ver aqui que esse cluster em azul, que é o cluster 0, né, ele tem muito mais dados, né, não é uma coisa tão balanceada, né. O dado para o cluster de cor 3, por exemplo, que é o amarelo, ele aparece, né, mas ele é uma quantidade bem menor, assim como o dado do cluster número 1, que é essa cor mais rosinha, né, e esse laranja aqui, ó, que é o cluster da cor número 2. Então, é óbvio que aqui ele está plotado em 2 dimensões, mas não é assim que é interpretado, né? Mas nos pareceu, assim, um certo desbalanceamento, ou seja, uma certa tendência dele aglomerar muitos pontos, provavelmente por alguma similaridade da base de dados ou das condições que esses indivíduos foram considerados ou agrupados aqui, tá? Eu também, a gente experimentou aqui fazer aquele outro gráfico que a professora nos passou, né? Esse aqui é o dataset que ela compartilhou conosco, né? Então, ele só mostra de uma forma diferente, né? Um pouco mais agrupado aqui, mas dá para ver de novo, né? Que dos agrupamentos ele tem uma quantidade muito maior, né? Aqui eu simulei aquele com 4 clusters, então a gente ficou com uma interpretação que ainda não é definitiva, né? Então, se alguém fosse trabalhar com essa base de dados, né, aparentemente, né, se a gente forçar o sistema ou encontrar o melhor cenário para ele fazer com 5 clusters ou com 4 clusters, usando apenas o coeficiente de silhueta e a quantidade de dados ruidosos, ele teria aí uma mesma chance de sucesso, né? Então, ainda fica vago, né? De certa forma, ele valida o dendrograma, né? Mas ele ainda não é, vamos dizer assim, definitivo para o que a gente gostaria de demonstrar.
ok? Ele, mais uma vez, ficaria ali para a decisão, né? Tinha que Sim. ter a pessoa da base de dados, né? Ali. Isso. Um especialista, né? Um Isso. especialista, né? A gente entende que o DBScan, né? Ele tem algumas questões de vantagem, né? Por exemplo, ele vai separar os outliers, né? Então, ele dependendo do ponto, onde ele colocar aquele ponto, o primeiro centroide lá, ele pode alterar aí a ordem que eles vão estar nos clusters, né? Então, a gente viu vantagem em relação ao dendrograma, ele ficou um pouco menos subjetivo, né, Leda, Charles, mas ainda assim a gente não conseguiu definir só por ele um ponto ótimo para o nosso agrupamento, ok? Alguém quer complementar algum ponto, Charles, Leda? Não tenho não, nesse momento. Então eu vou passar para o Charles aqui, que ele vai, a gente não ficou satisfeito e experimentamos aí um terceiro, né, algoritmo que o Charles vai compartilhar conosco agora. Vocês estão vendo a minha tela, hein? Carregou. Né? Bom, então, como recurso adicional aí nas nossas análises, a gente resolveu aplicar também aí o Caminhos. Tá? Aqui nós temos aí rodamos aí alguns pacotes, etc. Tá? Lembrando que aqui eu estou utilizando aquela base DF Transformed lá do início já normalizada, tá? Então, passei aqui a aplicar o Caminhos de fato. No primeiro momento, a ideia seria a gente visualizar aí um número de K, né? No caso aqui, a gente testou de 1 a 15, para ver o que ia acontecer mais adiante, né? Então, tá aqui, ó. Aqui nós temos a soma dos quadrados das distâncias, confrontada aqui com o K, ou seja, com o número de clusters, tá? Então, como recurso adicional, o Yellow Brick, né, vai nos auxiliar a encontrar, digamos, um K ótimo, entre aspas. Tá? Então, rodando aí, nós encontramos aqui um K inicial 4, tá? um número de cluster 4, que, na verdade, reflete aqui me fugiu a palavra agora. Esqueci a palavra. Bom, mas enfim, o 4... Quer falar, Marcelo? Não, então tá bom. Depois eu lembro, aí eu comento. E nós aplicamos também outras métricas, né? Utilizando aí o método do cotovelo, a métrica do Kalinski-Harabaz, que nos indica aí um K igual a 2. Fizemos também para a silhueta, que também sugere aí um K igual a 2. Tá? Ok, então sabendo que o K, especialmente nesses dois últimos casos, foi sugerido o 2, nós rodamos aqui o número de clusters igual a 2, só para a gente ter uma noção aí, principalmente da distribuição dos clusters, no caso aí 0 e 1. Então, aparentemente está bem distribuído, né? Uma olhada assim, muito por cima, parece que está ok. Bom, aí nós partimos para fazer a validação interna, tá? Ainda utilizando aí o K igual a 2, obtivemos aqui uma silhueta 0,230, o Kalinski 188 e o Davis Bold 1,916. Ainda com o K igual a 2, tá? Nós temos aqui uma distribuição, visualmente é interessante, né? A gente percebe aqui que nós temos, de fato, né, 2 clusters, que, a meu ver, não está assim, tão bem distribuídos, ou seja, esse cluster aqui, número 1, ele tem muito mais instâncias, tá? E, além do mais, esse cluster aqui, a silhueta praticamente de todas as instâncias, está abaixo aí da silhueta média, o que não é tão interessante assim. Tá? Então, dando sequência, a gente fez nova análise, né, utilizando aí um K de 2 a 6, tá? Plotamos aqui os gráficos. Deixa eu girar aqui um pouquinho. Então, nós temos aqui, ó, K igual a 2, a gente já tinha visto anteriormente, né? Tem aqui a sua silhueta, o Kalinski e o Davis Bold.
com 3 clusters. A meu ver, está um pouco melhor distribuído, tá? A silhueta aqui praticamente manteve, né? 0,230 e 0,228. Então, manteve. Tá? Com 4 centros, 4 clusters, nós temos essa distribuição aí, que aparentemente é bem melhor do que as duas anteriores. Está um pouco melhor distribuído aqui o tamanho dos clusters. Na sequência, 1K igual a 5. Esse aqui já foge um pouco, né? Não é tão bem distribuído assim, olhando assim de relance, né? E da mesma forma, esse clusters, 6 clusters. Esse aqui até deu uma pioradinha, né? Nós temos até clusters aqui com silhueta negativa, o que não é tão bom assim, tá? Bom, e aí nós fizemos uma tabela resumo, né, para pautar aí uma possível decisão, coisa de engenheiro, né, gosta de sistematizar a decisão, ou coisa de ambiente organizacional, né, a gente costuma, de fato, fazer lá, sistemar alguma coisa para facilitar a decisão, tá? Então, o que nós temos aqui? Nós confrontamos o K, o número de clusters, de 2 a 6, tá? Com base no que foi mostrado aqui anteriormente. Os métodos da silhueta, Kalinske-Harabaz, Davis-Bode, tá? Então, a silhueta, aqui só para uma parte, né? O azul aqui representa para nós um ponto positivo, tá? E o vermelho, digamos, um ponto negativo. Então, a gente resolveu destacar aqui as duas melhores silhuetas, né? Quanto maior a silhueta, melhor. Então, nós temos aqui 0,291, 0,273, para esses 2 clusters aqui. E aqui destacamos também os melhores Kalinske-Harabaz, e a mesma coisa que fizemos aí para o Davis-Bode. Lembrando que o Davis-Bode, quanto menor, melhor. Tá? Então, os 2 menores são esses 2 aqui. E como observação adicional, para colaborar aí com a nossa possível decisão, colocamos aqui, ó, o cluster, o K igual a 2, a gente discutiu anteriormente lá que não está tão bem distribuído assim os nossos 2 clusters. Tá? E aí fizemos essas análises de distribuído, bem distribuído, não bem distribuído, para todos esses casos aqui. Então, o K igual a 3, a gente viu lá em cima também, né, que não estava tão bem distribuído, e assim por diante. Tá? Então, aí com base nessa figurinha aí, a gente entende que um K ideal seria 4, né? Porque a gente vê aí que, digamos, tem mais azul, né? Então, se a gente tivesse que concluir, a gente concluiria, de fato, por um K igual a 4. Tá? Faríamos uma escolha, né? Para K igual a 4, né? É uma escolha para a gente não ficar em cima do muro. Tá? Sim. A gente está praticando aqui, inclusive, né? Pelo menos eu, um ambiente organizacional. Tem que decidir e se possível, em cima de fatos e dados, né? Então, a gente resolveu incrementar aí um método nosso, digamos dessa forma. Tá certo. Né? Então, aqui a gente só gerou aí os centroides e as classificações, né, os rótulos, só para a gente ver aí a distribuição, tá? Mas, se quisermos ver visualmente mesmo, nós temos aqui K igual a 4, que foi a que a gente concluiu ser a mais adequada aqui para o nosso estudo. Tá? Bom, é isso que eu tinha para falar. Não sei se a Linda ou o Marcelo quer complementar. Vocês querem falar alguma coisa? Não, realmente, provavelmente dentro do curso vamos ter outros métodos para não ser tão subjetivo, né? Foi um caminho que a gente encontrou aí, né? Mas ficamos satisfeitos aí, né? Com a sequência de aplicação de todos os algoritmos aí. Como faz sentido aprender vários algoritmos. Sim, né? A gente saiu ali daquela simplificação em 2 dimensões que é o dendrograma, né? Para N variáveis, né, que a gente pode ter, e tentamos fundamentar em nossa escolha. Acho que os próximos recursos possibilitou a gente tomar essa decisão um pouco mais segura.
Bom, em nome do grupo, só para finalizar, a gente agradece aí bastante a professora, né? O Procaulo também, que colaborou aí bastante, né? Incrementou de forma assim, considerável o nosso conhecimento. Então, vai aí o nosso obrigado para a equipe da disciplina. Obrigado, até mais. Obrigado, até mais.